Boa noite, irmãos. Enquanto os irmãos estão tomando seus lugares, vamos ter um momento de oração, pedindo que Deus venha abençoar o nosso culto. Vamos fechar os olhos, curvar as cabeças e ao som do piano vamos orar. Vamos nos colocar em pé, por favor. Abrimos nossas Bíblias para Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 21. Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21. Daqui a pouco nós vamos ler os próximos versículos, mas agora para essa introdução, vamos ler Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Eu vou ler o 13, depois, irmãos, o 14, e assim sucessivamente até o 21. Texto precioso
da palavra de Deus, que relata um dos milagres de Jesus mais conhecidos, que diz assim: e Jesus, ouvindo isto, o relato sobre a morte de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não precisam ir embora, dai-lhes voz de comer. Essa última frase é interessante, não é? Dai-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Outra coisa interessante, 12 discípulos que não acreditaram, sobraram 12 cestos cheios, né? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos fechar os olhos, curvar as cabeças, a irmã Luciana vai orar por nós, e depois nós vamos cantar com eles hinos de louvor e adoração ao nosso Deus, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te louvar, mesmo em pequena quantidade de pessoas, mas a Tua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Então nós temos a segurança que Tu estás entre nós, Tu estás aqui para receber o nosso louvor, mesmo que a intenção do nosso coração não mereça atenção da Tua parte, mas nós estamos aqui te suplicando, Pai, olha para nós com esse Teu olhar de amor, de misericórdia, e recebe, meu Pai, esse louvor, recebe essa nossa adoração, ao mesmo tempo em que te pedimos, fala conosco, nós viemos aqui para te ouvir, nós viemos aqui para te elogiar e para estar contigo. Abençoa esse momento, Senhor, ser conosco em o nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor, irmãos. É um grande privilégio estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo. Este é o dia que fez o Senhor. Então nós devemos nos alegrar nele, ser feliz nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E dizer a esse Deus neste momento que nós consagramos a nossa vida a Ele. É ou não é um grande privilégio? É uma bênção. Então aproveite essa oportunidade, acalme o seu coração na presença do Senhor e diga a Ele: Senhor, a Ti eu quero dar a honra, a glória e o louvor. Vamos cantar juntos. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus,
com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Celebre ao Senhor com o seu viver. Cantarei, louve ao Senhor com toda a sua força, querida. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Criador, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você pode cantar bem alto? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o poder. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Só Ele é digno. Amém. Como é bom louvar e adorar ao nosso Deus. Os irmãos podem se sentar, é o tipo de música, de cântico que dá para repetir 3, 4 vezes. Uma bênção, graças a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão, vamos orar agora. E nós temos alguns nomes que nós, além de orarmos aqui, queríamos que os irmãos levassem para casa e estivessem orando. Alguns, os irmãos até já estão sabendo, né? Nós estamos orando pelo seu Laerte, né, Wander? A situação é praticamente a mesma, né? Está ainda entubado, em coma induzido. Mas vamos orar pelo pai do irmão Wander, que Deus possa fazer um milagre na vida dele, né, irmão? E orar pela mãe tão tristezinha, né? Família toda.
Deus abençoe, estamos orando por vocês, viu, irmão Wander? Para Deus dar força, graça, nesse momento que os irmãos estão passando por essa luta aí. Nós temos algumas pessoas da igreja que testaram positivo para o Covid, estamos orando por elas. A Lívia, graças a Deus, está recuperada, né, irmã? Passou uns dias aí, tendo que ir para o hospital, voltando para mais, está boa. Já passou o período de quarentena, graças a Deus, só ela teve os sintomas lá, já está boa. O irmão Márcio com a família também testaram positivo. O Daniel, a Karen, lá todo mundo. O que está melhorzinho, que esteve melhorzinho nesses dias foi o Davi, que inclusive cuidou deles, né? Aquele moleque marrudo, aquilo não pega Covid nem de longe, né? Mas estão bem, graças a Deus. Vamos continuar orando pela recuperação da família, do irmão Daniel. A Viviane, esposa do irmão Paulo, tem vindo recentemente à igreja, ela e a Rebeca, sua filha. Inclusive, obrigado aos irmãos, alguns irmãos ajudaram nessa semana a cuidar da família lá. Vamos orar pela Viviane, pela Rebeca e os pais da Viviane também, não é? E o irmão Paulo está no Rio, né? Eles têm um negócio que exige dele essas viagens, tiveram uns problemas lá no Rio, estamos orando por eles. E hoje de manhã precisou ser internado, inclusive o Jandir, esposo da irmã Eliana, está internado. Ele testou positivo para Covid e está com pneumonia. Então nós estamos orando que Deus abençoe o Jandir, abençoe a irmã Eliana, está lá no hospital com ele. Vamos orar por essas pessoas. Que Deus cuide do seu povo, Deus cuide de todos nós, né? Nesses dias difíceis dessa enfermidade, dessa pandemia, que Deus tenha misericórdia. Vocês já devem ter ficado sabendo, mas nasceu a Maria, né? Inclusive nós estamos esperando ela chegar aí com a Bárbara na igreja. A Bárbara é doida do jeito que eu acho que eles estão vindo ainda hoje à noite para a igreja, né? Mas graças a Deus nasceu bem, mãe e filha passam bem, só o pai que não está muito bom, mas a mãe e a filha estão bem, graças a Deus. Na sexta-feira nascem os gêmeos do Michael e da Juliana, vamos orar por eles. A Juliana já está assim, agoniada, aliás, agoniada já está faz uns 2 meses, né? Orem para que o parto corra tudo bem, estamos orando por ela, porque ela é muito ansiosa, está com muito medo, mas vamos orar que Deus possa abençoar esse parto. E a Roberta, que também está gestante, que Deus abençoe a Roberta, né? E certamente você tem algum pedido no seu coração, que para você julga assim ser especial. Então nós vamos fazer assim, no próximo domingo o pastor já vai estar aqui, aí ele volta, né? Talvez chame os irmãos para virem para frente ou não, estamos dependendo aí inclusive de alguns decretos que vão sair nos próximos dias da prefeitura, mas hoje, por enquanto, nós vamos fazer assim. Se você tem um pedido no coração e gostaria de colocar esse seu pedido diante de Deus, o que eu vou pedir é que você se coloque em pé, e eu vou orar daqui, você aí no seu lugar, coloque-se em pé, e nós vamos orar juntos, por esse pedido que de repente, seja o que for, você sabe, Deus sabe. Nós vamos orar que Deus supra essa sua necessidade, além desses nomes aqui que nós já citamos. Vamos orar. Nosso bendito Pai, ao Senhor a honra, o louvor e a glória. Pai, Tu és Deus, Senhor. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor merece ser louvado e exaltado. E quando nós cantamos, ainda que sejamos como somos, Pai, nós queremos reconhecer que o Senhor merece ser exaltado. Pai, na nossa incapacidade, mesmo com as nossas deficiências, nos ajude a prestarmos ao Senhor nessa noite um culto como o Senhor merece, um culto que exalta a santidade do nosso Deus. Que o Senhor aí dos céus, meu Pai, se sinta honrado, exaltado e glorificado pelo culto desta igreja nessa noite. Meu Pai, além de adorarmos o Teu nome, nós também queremos pedir uma bênção especial sobre esses vários nomes que foram citados aqui. Pai, no caso de alguns, nós oramos pelo milagre de Deus. Tu és o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível, e nós oramos que o Senhor opere em favor do seu Laerte, Pai. Visita ele nesse momento no hospital
e quem sabe ainda hoje o Wander e a sua família receberiam uma boa notícia vindo daquele hospital. Cuida dele lá naquele hospital, cuida da sua esposa, está tão tristezinha, meu Pai, que o Senhor coloque a tua mão sobre ela, conforte, console o seu coração e de todos os familiares. Pai, nós oramos por esses irmãos que contraíram o vírus da Covid. Cuida deles, restaura a saúde. Obrigado porque alguns já estão bons, recuperados. Oramos principalmente pelo Jandir, que precisou ser internado. Ó Pai, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento também com o teu poder. Nós oramos, cura, meu Pai, esse vírus, essa enfermidade, principalmente essa pneumonia, meu Pai. E que logo nós tenhamos boas notícias também da recuperação dele. Conforta e consola o coração da irmã Eliana, dê saúde a ela para cuidar do seu esposo. Pedimos por todos os demais, e ó Pai, nós que estamos aqui, ao nos colocarmos em pé, Pai, o Senhor sabe o que vai nos nossos corações, e nós estamos lançando tudo nessa noite no teu altar, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor possa, de acordo com a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, suprir as necessidades do teu povo. Abençoe, meu Pai, o pastor João, que ainda de férias, volta essa semana, mas que também tem estado gripado nos últimos dias. Põe a tua mão sobre o teu servo, meu Pai, e cura-o, para que ele continue servindo ao Senhor com a mesma alegria, determinação e dedicação de sempre. Com ele abençoe a irmã Luciana, o Guto, toda a família, que o Senhor possa cuidar desta família preciosa. Pedimos as tuas bênçãos, meu Pai, e agradecemos pela presença do Senhor aqui no nosso meio, e oramos em nome de Jesus, amém, Pai. Ainda em pé, vamos continuar louvando ao nosso Deus, com a ajuda dos nossos irmãos. Amém. A palavra do Senhor nos desafia a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós sabemos, você e eu sabemos, que essa não é uma tarefa nada fácil. Se a gente desse a oportunidade aqui, cada um de nós poderia falar o que nesse exato momento está deixando você ansioso. Mas nós sabemos que esse Deus que nos desafia a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele faz isso porque o amor dEle não falha. Mesmo quando a resposta dEle para nós não é a mais agradável, ainda assim, eu desafio você a acreditar e a declarar que o amor do Senhor não falha. Vamos dizer isso juntos? Você pode bater palmas, nos ajudar a cantar bem forte. O amor do Senhor não falha. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O amor do Senhor jamais falhará. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Tá difícil aí? Presta só atenção, ó. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Ele é o mesmo Deus. Tu és o mesmo para sempre,
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer isso comigo? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Creia nisso, querido. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Você pode aplaudir ao dono desse amor que não falha. Esse Deus que não nos abandona, que não nos deixa sós. E às vezes a gente pensa que esse amanhecer nunca chega, né? A gente fala assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes essa manhã demora a chegar. Mas ainda assim, a gente sente que o amor do Senhor não falha conosco. Porque Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E é isso que a gente vai continuar cantando aqui nesse momento. Derrame o seu coração na presença do Senhor, querido. Conversa com Ele. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. E então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel, justo e bom, mesmo que muitas vezes a gente não consiga perceber isso de cara, mas Tu sempre és
fiel, justo, bom, amigo, amoroso. Obrigada por tantas qualidades que nós podemos proferir a teu respeito, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Amém. É uma bênção a gente ter essa oportunidade de dizer que nós temos um Deus bom. Por aí a gente vê tanta gente carente, passando por problemas e não sabem a quem recorrer. E nós sabemos, porque nós somos filhos do Deus vivo, de um Deus fiel. A gente não precisa ficar por aí patinando, mesmo no sofrimento, porque a gente sabe o caminho. O caminho é Jesus. Esse mesmo Jesus que em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos nisso. Queria convidar você a aproveitar essa oportunidade e louvar ao Senhor também com seus dízimos, as suas ofertas. Se você veio preparado para isso, se você veio preparado, sinta-se à vontade a honrar ao Senhor também com seus recursos. E vamos continuar de pé para cantar esse hino e declarar que muito breve, vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Cante com alegria. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O
dizendo: vem Jesus. E que nós estejamos prontos para esperar esse Jesus vitorioso. Irmã Mara, ora para nós, entregando esse momento. Graças te damos, Santo Deus e Pai, pela oportunidade de estar na tua casa. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Obrigado, Pai, porque estamos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o teu nome. Nesta hora nós agradecemos as dedicações de dízimos e de ofertas também. Ó Deus, que o Senhor não deixe faltar na nossa mesa. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem nos dado. E agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor, através da tua palavra que será ministrada aos nossos corações, que o Senhor continue a falar conosco e a nos abençoar e nos mostrar a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Bom, vou mudar um pouquinho o protocolo, o pastor não está aqui, não tem problema. Eu gostaria de saber, existe alguma pessoa que está visitando a nossa igreja pela primeira vez? Rubem e Paula, eu sei que vocês já vieram, mas gostaria que vocês soubessem que nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. O lugar de vocês é aí. Aliás, mais para frente. Sei que a Paula trabalha muito e eu sei que tem um potencial grande, Rubem também, e vão ser bem-vindos nessa igreja. Aliás, irmãos, é por isso que eu estou aqui. Eu vou parar de andar porque o Marcos fala que eu ando muito. Paradinha. Atrapalha a transmissão. Irmãos, nós estamos começando agora o ano de 2022. Já foram definidos todos os ministérios dessa igreja. Mas eu quero te dizer que não é porque você não é líder de ministério que você não pode trabalhar, tá? Nós temos aí mais de 20 ministérios. Se envolva. Se você gosta de criança, fala com a Patrícia, tá? A Patrícia está ali, batalhando. Ah, mas eu não sei dar aula. Ah, mas eu sei cantar. Ótimo, vá cantar com as crianças, vá fazer um teatro com as crianças. Se você gosta de orar, converse com a irmã Eliana. Converse com o pastor Marcelo, vamos orar por essa igreja. Essa igreja precisa muito de joelho dobrado. Eu sei que tem muito intercessor aí parado. Irmãos, intercessão, eu já contei isso para vocês e vou falar de novo. Intercessão não é você só orar pelo outro, não. Intercessão é você falar o que o outro não tem condição de falar. Sabe, muito bacana, a Lívia ficou com Covid, eu fiquei em casa, nós ficamos em casa porque não podia. Mas foi muito bom receber, estou orando por vocês. Valeu, você precisa de alguma coisa? Eu estou orando. Pronto, você sossega, porque tem horas. Teve um dia que a Lívia foi para o hospital, que eu mandei mensagem, falei, pastor Marcelo, eu não sei o que está acontecendo, mas a Lívia está ruim. E ele falou, estou orando, eu e a Patrícia estamos orando. Pronto, coração sossegou. Eu não conseguia falar para Deus. Então, intercessão é isso. É falar para Deus aquilo que o irmão não está conseguindo. Nós ouvimos vários nomes aqui. Manda mensagem, liga, fala, irmão, estou orando. Tá? A gente sabe que o pai do Wander, manda uma mensagem toda manhã para o Wander. Wander, estou orando. Pronto. Ele tem segurança, é isso que a gente precisa. E a nossa irmã Tânia, infelizmente, vai embora, então eu vou assumir o Ministério de Eventos. E eu gostaria de falar para você que evento não é só cozinha não, viu, gente? Evento é muito mais do que uma cozinha, é muito mais do que uma cantina. E eu acredito que nós vamos ter oportunidade de falar um pouquinho de cada ministério. Então, vá orando essa semana, pense o que você pode se envolver, envolva com missões. Estou vendo a Lu ali, a Lu tem trabalhado tanto em missões. Nós ouvimos o pastor falar de missões a semana passada. Gente, que bênção. Nós não podemos ir, mas nós podemos orar, nós podemos contribuir, nós podemos fazer alguma coisa dentro da nossa igreja. Converse com os adolescentes, participe dos jovens. Ah, eu não sei fazer nada. Tudo bem, venha. Você é mulher, venha para a reunião de mulheres. Você é homem, procura o pastor ali, vamos fazer uma reunião de homens. É jovem, vamos nos envolver. Então, existe um espaço para você. Deus te deu um dom, use-o.
porque vai ser cobrado de você. Bom, gente, é isso que eu vim falar. Vim falar que quarta-feira, 7h30, nós estaremos aqui, se Deus assim permitir. No domingo, o pastor já vai estar de volta, se Deus quiser e estiver bem. E eu queria que você se envolvesse com essa igreja. Ore por ela. Ore pelos ministérios. Ore pela nossa jornada desse ano. Que Deus possa abençoar. Que não seja nós, mas que seja Ele no nosso comando. Amém? Por que eu pedi para vocês ficarem? Porque é muito ruim a gente sair depois do aviso e começar uma mensagem. Então, por isso que eu estou mudando hoje um pouco. Então, eu queria que vocês cantassem. Para que a gente fechasse o nosso olho e nos preparasse para receber aquilo que é o melhor de Deus. E que não seja o pastor que vai falar hoje, mas que seja Deus ao nosso coração. Então, que a gente agora, aproveitando que eles vão cantar um pouquinho, que a gente agora nos coloque, sabe, gente, curva a nossa cabeça e vamos pedir, e vamos deixar Deus trabalhar. A minha mãe fala uma coisa, às vezes a gente vai na igreja, a gente pode ir de pá, ou a gente pode ir de enxada. De pá, a gente fala que lá é para irmandidinho, não é para mim não, né não. E quando a gente vem de enxada, a gente vai pegando tudo, e a gente não deixa a irmã só pegar a bênção sozinha, a gente puxa a bênção. Então, vamos trabalhar hoje, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração, amém? Feche os seus olhos, querido. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Entregue ao Senhor o seu louvor nesse momento, querido. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
obrigada, Senhor, por essa oportunidade de te dizermos, Senhor, que nós somos conscientes de que toda honra, toda glória são para ti, Pai. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno do nosso louvor. Que nossos lábios e o nosso coração nunca se cansem de dizer que só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Amém. Enquanto as crianças vão sair, vamos voltar novamente para o texto de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Agora nós vamos continuar a leitura dos versículos 22 até o 36, que é o texto para a nossa meditação dessa noite. Nós lemos do 13 ao 21, e agora nós vamos ler dos versículos 22 até o 36. Opa, desculpa aí, cara. Quando eu mencionei aqui algumas pessoas que estão gestantes, pelas quais estamos orando, né? Eu pulei umas, né? Amanda, Cíntia, né? Vamos orar por elas. E aí, a hora que eu fui lá, falei com o irmão Douglas, ele estava lá cumprimentando a Andréia. Aí, cumprimentando a Andréia, eu falei, tem mais uma. Aí a Andréia falou, não, ela deu um pulo dessa altura, aí, tem engano aí, né? Mas logo é Andréia, Letícia, mais um punhado aí. Vamos orar por essas irmãs. E os parabéns era, na verdade, para o Lázaro, né? O Lázaro passou no exame da OAB, saiu o resultado essa semana. Cadê o Lázaro? Estamos dando parabéns para o Lázaro, ele nem está aqui, né? Mas passou no exame. Há alguns meses atrás, quando ele prestou a prova, né, da outra vez, e eu estava orando com ele, né, e aí quando saiu o resultado, por pouquíssima coisa ele não conseguiu, né, e aí eu conversei com o Lázaro, falei com ele, Lázaro, mas como é bom ser crente, né, porque, irmão Eucias, a gente nunca tem motivo para se frustrar, porque se eu não passei, ou se eu não alcancei determinado objetivo, eu posso ainda descansar no Senhor, sabendo que tudo está nas mãos de Deus, não é? Não é uma bênção ser crente, irmãos? Deus sempre tem o controle de tudo nas suas mãos. Inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Vamos falar sobre o crente na tempestade. Todos nós, num momento ou outro, já passamos, irmã Jerusa, ou vamos passar por alguma tempestade, né? Tem jeito, vai passar. Agora, durante a tempestade, nós aprendemos muitas coisas. E nós vamos tentar aprender algumas aqui hoje à noite. Talvez coisas que você já aprendeu em alguma tempestade que passou. Ou se não, vai aprender hoje à noite para praticá-las numa eventual, numa possível futura tempestade que de repente venha, né? Mas antes disso, vamos ler o texto, capítulo 14 de Mateus, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Lembra, nós lemos no outro texto que Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí, João, quando discorre sobre esse texto, João, assim, resume bem esse momento aqui, mas João diz que eles atravessaram o mar para ir na direção de Cafarnaum. E agora eu fico pensando, Bruno, quando Jesus disse para os discípulos, peguem o barco e vão para o outro lado, não era natural que os discípulos devessem perguntar, Andréia, e o senhor? Como é que o senhor vai depois?
É claro que se tinha muitos barcos, mas ora, nós viemos juntos, nós vamos juntos. Mas não, eles simplesmente pegaram o barco e foram para o outro lado, né? Aí Jesus ficou lá despedindo da multidão. Já pensou, irmãos? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Boa noite. Deus te abençoe. Era assim que acontecia? Não, imagine, né? Despedido da multidão, Jesus ainda subiu ao monte para orar. Não foi para onde os discípulos estavam, não. Foi orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. E João dá um outro detalhe aqui, que os discípulos já estavam assim, o barquinho deles já estavam 5 quilômetros, Lucas, lá para o mar adentro. Versículo 25, aqui começa a história a ficar interessante. Mas à quarta vigília da noite, mais ou menos 3 horas da manhã, um pouco mais, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Fica até engraçado, né? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Agora, Felipe pensa, eles estavam com medo, assustados, porque pensavam eles ser um fantasma. E se fosse mesmo? O Pedro é doido aí. E se não fosse Jesus? Então tinha fantasma naquela? Não, claro que não. Mas ora, se eles estão aqui na dúvida de que é Jesus, se estão com medo, não sabem o que é aquilo, como é que ele vai conversar com o fantasma? Ele fala: então se é o Senhor, manda eu ir aí. Andando ainda, e não é só ir não, é ir andando por cima das águas. Mais doido ainda, né? Aí versículo 29, o que Jesus disse? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O único homem, além de Jesus, a experimentar isso, andar sobre as águas. Agora, quando nós pensamos em Pedro, nós só ligamos Pedro ao versículo 30, que diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse era Pedro, né? Estava com a faca e o queijo na mão, um milagre acontecendo, experimentando algo sobrenatural que ninguém nunca tinha experimentado, a não ser Jesus, que ele via ali, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tomou um puxão de orelha ainda. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Muito bem, o que é que nós aprendemos quando passamos pelas tempestades? Ou que pelo menos deveríamos aprender? O que é que Pedro aprendeu quando passou pela tempestade aqui, e os discípulos com ele, que também passaram pela tempestade? Tem só um resumo do sermão aí, que de costume eu faço isso, principalmente para você que está aí, vocês que estão aí anotando. Cadê vocês que estão anotando aí? Mas sabe, porque facilita, né? Então, eu não enxergo nada daqui lá, mas aí os irmãos estão enxergando aqui.
O que é que nós aprendemos com o crente na tempestade? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que é Deus quem permite que o crente passe pela tempestade. E nós vemos isso no versículo 22, irmão Arlen. Porque, pensem de novo comigo, quando os discípulos falaram ou quando Jesus falou com os discípulos, peguem o barco e vão para o outro lado, me parece que era normal os discípulos perguntarem: Senhor, mas e o Senhor? Ué? Como é que o Senhor vai depois, meu Eucias? O Senhor vai de carona com alguém? O Senhor tem um outro meio para ir? O Senhor está com um outro barco? Como é que o Senhor vai? Não, eles simplesmente pegaram o barco e foram. Só que Deus que era, Jesus já sabia que eles iam enfrentar uma tempestade, irmãos. Então, que Deus é esse? Aí, Felipe, vai acompanhando aí, às vezes precisa baixar aí, você abaixa aí, viu? Irmão Wander, que Deus é esse? Que me põe exatamente no meio da tempestade, Lucas. Se ele já sabia que mais tarde, 5, 6 quilômetros para frente, lá no meio do mar, haveria uma tempestade, e que os discípulos passariam por todo aquele aperto que passou, por que Jesus não disse: não vai não, me esperem? Não nos parece mais lógico? Mas o fato é que Jesus queria que os discípulos estivessem no meio da tempestade, e às vezes é exatamente lá onde Deus vai colocar você. Às vezes é exatamente lá onde Deus vai me colocar, porque faz parte dos planos de Deus as tempestades para aumentar a nossa fé. Quando o milagre foi feito de Jesus vir andando, deixa eu já pôr tudo aí, de Jesus vir andando sobre as águas, lá no final, os discípulos, Jesus já no barco, a tempestade já tinha sido acalmada, o que Jesus disse? Ou o que os discípulos disseram? Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Às vezes, para sabermos que Deus é Deus, nós temos que passar pelas tempestades, irmãos. Porque, Felipe, às vezes a nossa vida está tão boa, dinheiro na conta, quase todos vocês estão nessa, né? Com exceção de um ou outro aí. Dinheiro na conta, saúde para dar e vender, parece que não tem problema nenhum. Quero fazer uma coisa, faço. Traço um plano, alcanço. Espera aí. Deus sabe que às vezes nós precisamos passar pelas tempestades para de repente crescermos espiritualmente um pouquinho mais, para que a nossa fé aumente um pouquinho mais, porque, irmãos, se tem uma coisa fácil de acontecer é tirarmos os olhos do Senhor, e daqui a pouco nós vamos ver um pouco sobre isso. É fácil. Se tudo vai bem nas nossas vidas, olha, eu vou precisar de Deus para quê? Se eu pego o meu barquinho do lado de cá, atravesso para o lado de lá, sem tormenta nenhuma, sem tempestade nenhuma, para que eu vou querer Jesus no barco? Então, às vezes, Ele nos põe no meio da tempestade. Olha, irmãos, isso aqui é interessante. Deus não vai desviar todas as tempestades que se levantam, mas Ele pode acalmar todas elas. Irmã Mireuza, não é fato que Jesus podia ter evitado isso aqui tudo? Que os discípulos vão passar? Claro que podia. Irmão Gleise, eu fico pensando aqui, Jesus, depois de ter despedido toda a multidão, os discípulos já estavam lá no meio do mar, Jesus sobe e vai orar. E aí, irmão Paulo, Jesus está lá falando com o Pai. O Pai. E o texto diz que ele foi movido, o irmão Douglas, por uma íntima compaixão desse povo. Olha a diferença de coração de Jesus e os discípulos. Nós lemos isso, Felipe. Ô Senhor, despede essa multidão para que esse povo vá para a cidade comprar comida, uai.
povo está aqui com fome. O que Jesus diz? Vocês estão loucos. Como despede a multidão? Obrigado, irmão. Você vai ser um bom advogado. Dai-lhes voz de comer, a responsabilidade é vossa. Olha, irmão, entendeu que diferença de visão, de compaixão, de amor. Senhor, enquanto os discípulos estão olhando para as condições financeiras, nem se nós tivéssemos lá no texto de João, que é muito mais, dá mais detalhes, os discípulos dizem assim: Senhor, nem se nós tivéssemos tanto de dinheiro, nós não teríamos dinheiro para comprar pão para todo mundo. É melhor despedi-los. Não, Senhor, dá-lhes voz de comer. E aqui agora está Jesus conversando com o Pai, os discípulos lá no meio do mar. E Jesus disse assim: Pai, Jesus diz, está aí, qual texto está aí, João ou Mateus? Não, nós estamos imaginando, irmãos. O pastor sempre fala aqui, né, que esse exercício é que nos faz crescer, né? E Jesus está conversando com o Pai: Pai, tenha misericórdia dessa multidão, povo cego. E Pai, abençoa também os discípulos. Eles não conseguem enxergar a necessidade desse povo. E o Pai fala para Jesus: Irmã Didi, em algum momento, e olha, filho, eu acho até melhor você ir logo. Não, Pai, deixa eles passar um apertozinho lá, para fazer, aumentar a fé deles. Mas eles estão em apuros, corre lá. Jesus está aqui, os discípulos lá na tormenta, os discípulos lá na tempestade, e Jesus está aqui conversando com o Pai sobre os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa, e nem está no texto, aqui é de graça. Nem está no texto, nem está no meu sermão, mas é de graça. Toda vez que você passa pela tempestade, pode saber, Jesus está intercedendo por você. Não é uma maravilha? Obrigado por esses 2 améns aí. Ele sabe quando precisamos passar pela tempestade. Por isso, muitas vezes, Ele vai pedir para você pegar o seu barquinho e ir. Segundo, há momentos que o nosso barco parece que vai afundar. Não parece, irmãos? O barco estava lá açoitado pelas ondas, e olha, nós estamos falando de pessoas experientes, tinham pescadores, eles já tinham passado por muita coisa na profissão que tinham, mas eles estavam em aperto. E é interessante que a tempestade muitas vezes abala a estrutura espiritual dos melhores crentes. Uai, como assim? Quem é que estava no barco? Quem estava no barco? Não eram os discípulos? Que tinham acabado de ver o milagre aqui? Então, às vezes, sabe, nós temos esse costume, às vezes nós olhamos para alguém e nós pensamos assim, e até dizemos assim: nossa, eu gostaria de ser como fulano, eu gostaria de ser como ciclano, eu gostaria de ter a fé do fulano de tal. Não é assim que a gente faz? Mas saiba disso, todos nós podemos ter, irmão Lázaro, num momento ou outro, a nossa fé abalada. Tem hora que o seu barco, que o meu barco parece mesmo que vai afundar, irmãos. O medo muitas vezes é maior do que a nossa fé. Por que a Andréia liga para um e diz: fulano, ora aí por mim que eu estou aqui no hospital com a Lívia? Por que a irmã Eliana manda uma mensagem para outro e diz: ore por mim que eu estou aqui no hospital com meu esposo? É porque não confia em Deus? É porque não acredita que Deus pode curar o meu esposo, que Deus pode curar a minha filha, que Deus pode me tirar dessa situação? Não confia. Mas às vezes a nossa fé é abalada e nós precisamos de pessoas assim que orem conosco, de pessoas assim que orem por nós, porque muitas vezes o nosso medo é maior que a nossa fé. Deixa eu dizer uma coisa, isso acontece.
até, e isso está entre parênteses, porque esse negócio de falar que um crente é melhor do que o outro, é coisa nossa. Nós é que classificamos, nós olhamos para um e falamos, esse aí é crente de verdade, o outro é a meia boca. E tem muitas vezes que nós não percebemos que o Senhor está vindo para nos socorrer, a gente não consegue enxergar. Terceiro, a direção em que olhamos determina o que nós vamos experimentar. Isso aqui eu gosto. Se olharmos para Jesus no meio da tempestade, e ela pode ser o que for, e olha, as tempestades nas vidas dos crentes aparecem de N formas. Na vida da irmã Mara de um jeito, na vida da Gabi de outro. Mas tanto uma quanto outra vão passar por tempestade. Às vezes um problema financeiro, às vezes uma enfermidade na família ou em você mesmo. Às vezes problema de relacionamento, esposo, esposa, pais e filhos, tempestade no trabalho, às vezes o próprio desemprego. Eles surgem. Agora, a direção em que, irmã Didi, estão os nossos olhos é que vai determinar se nós vamos andar por cima do mar ou se nós seremos engolidos pela tempestade. Se nós olharmos para Cristo, nós andamos sobre as águas, irmãos. Obrigado, meia dúzia. Agora, irmã Jerusa, quando nós tiramos os olhos de Jesus, invariavelmente nós vamos afundar, irmãos, não tem jeito. Quando o Pedro disse para Jesus, Senhor, irmão Ciro, se é o Senhor mesmo, Pedro disse, manda eu ir ter contigo. O que Jesus disse? Vem, Pedro. O que Pedro fez? Uai. Irmãos, Pedro ficou em pé sobre as águas. E o texto diz, ele começou a andar sobre as águas, porque estava indo na direção de Jesus, estava olhando para Jesus, só que Pedro se lembrou, gente, irmã Leia lembrou, isso aqui é água. Pedro tirou os olhos de Jesus e passou a olhar, irmã Luciana, para as circunstâncias. Deixa eu dizer uma coisa, afunda mesmo. Se tiramos os olhos de Jesus e olhamos para os problemas nos parecem, se tornarão maiores do que Jesus. E nós afundamos. Olha, nós estamos vivendo uma tempestade incomum aí. Que uns chamam de uma gripezinha, e outros chamam de um apocalipse. Mas que, sem entrar no mérito da questão, mas o fato é, que assustou o mundo inteiro, essa pandemia. E quantas vezes nós colocamos essa situação maior do que o nosso Deus? Deixa eu dizer uma coisa, quem teve Covid aqui? Levanta a mão. 4 pessoas, 5, 6, olha só, nós estamos em 50 aqui, 6, 7 pessoas tiveram Covid. Deixa eu dizer uma coisa, Deus sabia já que você ia ter, sabia disso? É mesmo, sabia. E deixa eu dizer até outra coisa, você que não teve ainda vai ter, Deus já sabe. Ô pastor, vê essa boca para lá, ué. Aponta para o outro lado, né? Para aqueles irmãos de lá, ué. Por que Deus não evita isso? Por que eu tenho que passar por isso? Talvez você não saiba,
Mas Ele sabe. E é claro, pode ser que Deus ajude que não passe por isso, outras coisas. Mas o fato é, não importa se é Covid, não importa se é outra qualquer enfermidade, não importa a tempestade que seja, o que importa é onde estão os nossos olhos. Se em Jesus andamos sobre as águas, se nas circunstâncias nós vamos afundar, não tem jeito. Quarto, isso aqui eu gosto também. Deus está sempre pronto para estender a mão e nos socorrer. Versículo 31, Pedro, hora que o Pedro lembrou, isso aqui é água. Eu não posso ficar em cima das águas. E começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. Agora, irmãos, vamos pensar outra coisa. Irmão Glazer, você já viu alguém, quando vai entrar numa piscina, numa represa, seja no que for, entrar e afundar devagarinho? Vai afundando devagarinho? Como que acontece? Não vai de uma vez, irmãos? Mas, irmã Lívia, sabe o que eu penso aqui? Pedro realmente foi afundando devagarinho. Eu estou pensando, tá, irmãos? Pedro foi afundando devagarinho. Tanto que deu tempo para ele gritar: ô Senhor, socorro! Me ajuda aqui, eu estou afundando, vou morrer afogado. E se fôssemos nós, Lucas, no lugar de Jesus? Se vira. Quem mandou tirar os olhos de mim? Uai, nada. Pedro, você não estava andando por cima das águas? Pedro, você não estava contemplando o milagre? Pedro, agora você se vira. Mas não éramos nós, era Jesus. E Jesus foi lá e estendeu as mãos para ele, estendeu a mão para ele. A misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa incredulidade. Deus diz: eu faço, eu não acredito. Eu faço, mas eu não acredito. E quando nós, apesar de não acreditarmos, clamamos: Senhor, estou no fundo do poço, tenha misericórdia de mim. Deus nunca disse ou vai dizer para nós: se vire, irmã Andréia. Ele estende a mão, porque a misericórdia dele é incomparavelmente maior do que a nossa incredulidade. E mais, a bondade de Deus nos permite experimentar maravilhas mesmo depois da incredulidade. Como assim? Põe Osias, como é que Pedro voltou para o barco? Jesus foi lá, estendeu, irmã Lu, a mão para Pedro, tirou ele do fundo. Pedro do céu, que peso é esse? Você precisa fazer. Pegou Pedro no colo e levou Pedro para o barco. Foi assim, Luciano? Não, não foi. Antes da irmã responder, não foi. Pensem aí, irmãos. Pedro, anjos, me ajudem aqui porque o homem está pesado. Não foi assim. Mas o texto não fala, mas eu imagino, Pedro andou de novo sobre as águas. Mas agora foi assim: vem cá, Lázaro, nosso futuro advogado aí. Já é advogado, né, Lázaro? Mas está com cara de Pedro esse Lázaro. Vem cá, Pedro. Jesus estendeu a mão por causa da sua misericórdia, e é o que Ele sempre faz por nós. Amém. Obrigado, Lázaro. Oh, esse é Pedro mesmo.
A mesma misericórdia que Cristo teve para com Pedro, irmãos, tem para conosco. Nós desacreditamos, nós somos incrédulos, mas a bondade de Deus ainda nos faz andar sobre as águas. Jesus tirou Pedro das águas e disse: Pedro, vamos voltar para o barco. Mas irmãos, olha aqui, não é Pedro mesmo? Não é mais assim, Pedro. Não olha para baixo, Pedro. Isso aí é água. Não olha para o lado, Pedro, porque isso aí é tempestade, é chuva, é raio, é trovão. Pedro, olha para mim. Porque olhando para mim, você vai andar sobre as águas. Obrigado, Lázaro. Tá, é Lázaro, não é Pedro, não, esse é Lázaro. Irmão Douglas, é assim. Deus nos tira do fundo, irmãos. A nossa parte, irmão Gleiser, é apenas voltar os olhos para Jesus. Isso é misericórdia, gente. Seu cuidado e prontidão para nos socorrer depende apenas do nosso clamor. Irmã Helena, Senhor, socorro. Deus faz tudo. Quinto e último. Não fala amém agora, viu, gente? Só porque eu falei que é o último. Na hora certa, Deus acalma a tempestade. Irmã Jerusa, às vezes não parece que não vai acabar nunca. Não acaba. Parece que isso nunca chega ao fim. Chega, nem se for no céu, mas chega. Pedro volta com Jesus para o barco. E quando Jesus sobe no barco, o que acontece? A tempestade é acalmada. Irmãos, convide Jesus para o seu barquinho. Ele tem que estar no barco para acalmar a tempestade. Senão ela não acalma. Sabe o que eu penso, João? Que foi mais ou menos assim. Fico pensando. Quem olha de Jesus para o barco, o que vê? Tempestade. De Jesus até no barco, raio, chuva, trovão, ondas. Quem vê, Lucas, de Jesus para trás, bonança. Jesus já passou por aqui. Cada passo de Jesus, agora com Pedro, André. O vento vai acalmando, os raios vão acabando, a chuva vai parando. E quando Jesus entra no barco, tudo calmo. Então Jesus tem que estar no barco. Depois da tempestade, a fé aumenta, já falei sobre isso, né? E depois da tempestade, o nome de Jesus é glorificado. Olha o que diz. Então aproximaram-se os que estavam no barco, versículo 33, e o adoraram. Quantas vezes, depois da gripe, depois da Covid, depois seja lá o que for, nós dizemos, só o Senhor é Deus. Talvez você entrou aqui hoje à noite, estando exatamente, irmão Eucias, no meio da tempestade. E você está, Senhor, por quê? Por quê? Não pergunte mais para Deus por quê. Gente, nós não temos que perguntar para Deus o porquê das coisas não, hein? Ao invés de ficar perguntando por quê? Por que não acaba? Por que eu estou passando por isso? Só diga a Deus, Senhor, socorro. Entra aqui no meu barco e acalma essa tempestade. Deixe Jesus fazer um milagre na sua vida. Volte os olhos para Jesus e você, como Pedro, vai andar sobre as águas. Vamos nos colocar em pé, por favor. Fechar os nossos olhos, curvar as cabeças.
E vamos orar para encerrarmos esse momento. Todos, por favor, feche os olhos. Curve a sua cabeça. Eu já vou orar e vou terminar esse momento. Mas eu gostaria só de lhe dar essa oportunidade. Você diria assim: o senhor poderia orar por mim? Eu estou no meio da tempestade, e seja ela qual for. Você sabe que está. Talvez você diria: eu vim para a igreja hoje, perguntando para Deus, por que disso, Senhor? Por que daquilo, Senhor? Mas hoje eu entendi, as tempestades na minha vida fazem parte da vontade de Deus, Ele sabe o que é melhor. O senhor poderia orar por mim? Porque Deus tocou no meu coração, e eu realmente estou no meio da tempestade, mas eu reconheço que mesmo sendo a vontade de Deus para mim, eu tenho olhado muito mais para as circunstâncias do que para Ele. Mas eu gostaria que Ele me ajudasse a voltar os olhos para Ele, porque eu quero voltar a andar sobre as águas. Eu sei que Ele pode me fazer andar sobre as águas, e não é porque eu mereço, é porque Ele é um Deus de misericórdia. E mesmo que eu tenha tirado os olhos dEle por um tempo, e tenha voltado a afundar, hoje à noite eu gostaria de clamar a ajuda de Jesus. Quero que Ele me tire do fundo e me faça voltar a andar sobre as águas. Em qualquer área, de qualquer maneira, Deus falou alguma coisa no seu coração, e você gostaria de dizer assim: o senhor poderia orar por mim? Só dê um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém? Levanta a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe vocês 3, vocês 4. Nosso bendito Pai, bom seria, mas seria ótimo, se além desses 4, 5 que levantaram as mãos, todos nós estivéssemos andando por cima do mar. Oh, meu Pai, como seria bom se não existissem tempestades nas nossas vidas. Mas não é o caso, com certeza. Pai, eu rogo, abençoe esses irmãos que levantaram as suas mãos. O Senhor sabe qual é a tempestade em suas vidas. Eu com eles clamo: ó Deus, socorra-nos. Nós precisamos de Ti. Pai, nós reconhecemos que só afundamos porque tiramos os olhos do Senhor. Tenha misericórdia, perdoa-nos. Estenda hoje à noite, Pai, para nós a Tua mão. E Pai, por causa dessa Tua infinita graça e misericórdia, permita-nos voltar ao milagre e voltarmos a andar sobre as águas. Abençoe cada um, tanto os que levantaram as suas mãos, quanto os que não levantaram. Se houver tempestade na vida de qualquer pessoa, ó Senhor, manifeste-se nessa noite na vida daquele teu filho, daquela tua filha. Quantas vezes nós não conseguimos perceber que o Senhor está vindo? Que seja diferente a partir de hoje à noite, que todos nós possamos enxergar Jesus vindo para nos socorrer. Pai, mais uma vez oramos, abençoe o pastor que tem tido um resfriado, seja o que for, cura o teu servo, que volta essa semana, e todos os demais, por quem oramos nessa noite, e por quem temos orado diariamente, que o Senhor possa operar a cura nas vidas dos teus filhos. E oramos agora, meu Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
esteja com cada um de nós aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Uma boa semana a todos. Estamos despedidos.